sou a Metoyan e você está aqui em mais um vídeo deste canal de leituras de tarô virtuais. Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda. E estamos aqui então hoje para ver a tiragem, que é uma tiragem bem emblemática sobre questões de amor. É uma pergunta recorrente nas mesas, né, de tarô também, que é se haverá reconciliação, né, entre a pessoa que você está mentalizando e você, tá bom? Lembrando que é uma reconciliação amorosa aqui nesse vídeo, e pode ser um relacionamento de longa data, pode ser um relacionamento mais recente, não tem problema aqui, tanto faz qual é a situação, tá bom? Então, se você quiser mais direcionamentos ou mais detalhes sobre leituras, ou mesmo como escolher a sua pedrinha, né, como fazer isso de uma forma que é benéfica para você ou mais acertada, tem algumas informações aqui na descrição que eu peço que você leia, tá bom? Que eu sou alguém que gosta de fazer a introdução mais curtinha, então vamos lá. E só uma explicação de que eu vou fazer a tiragem para ver se vai ter reconciliação. E depois eu vou tirar duas cartas para saber qual atitude você deve tomar com essa pessoa para ter a reconciliação, né? Ou então, como agir, porque às vezes se sair aqui que não vai ter reconciliação, qual que é a atitude que você toma, né? Frente a essa situação aí, tá bom? Então vai depender do caso, aí eu vou tirar duas cartinhas para saber. Então vamos lá. Aqui tem a pedrinha azul. Aqui a pedrinha, vamos lá mostrar a pedrinha, né, que é melhor. Pedrinha azul. Essa pedrinha meio amarelinha, ela, ó, dá pra ver bem aqui que ela é meio amarelinha. E a pedrinha verde, tá bom? Escolha a opção que faz sentido pra você. E eu vou começar, como sempre, na pedrinha azul. Vamos lá, deixar essas pedrinhas aqui de lado. Só por enquanto. E vamos lá, pedrinha azul. Então, vamos lá. Mentaliza a pessoa, pensa, né, na reconciliação que você gostaria. Pensa nos momentos, nas coisas boas, nas coisas ruins. E vamos ver o que o tarô tem a dizer. Lembrando que o tarô não é uma sentença para a vida inteira. Tarô é uma leitura das energias e as tendências de agora. E também um oráculo que serve para poder te direcionar para o que é melhor para você, tá? Então, ele traz mensagens que te ajudem a tomar uma decisão que é boa. Que te... pode até parecer que não traz prosperidade inicialmente, mas ela traz. A ideia é te guiar, porque o que não falta é dúvida nessa vida, não é mesmo? Então, vamos lá. Desculpa ficar fazendo esse barulho, mas é a garganta que vai falhando enquanto eu vou falando. Que falo bastante. Vamos lá, então, pedrinha azul. Vamos ver se haverá reconciliação entre você e essa pessoa. Como que tá essa situação aí? Olha, vamos lá. A mensagem vai ser um pouquinho delicada aqui. Eu vou falando. Mas tente recebê-la da melhor forma, tá? Porque assim, neste momento, não vejo aqui uma reconciliação de vocês, tá? A carta de energia central é o 4 de espadas, e o 4 de espadas é uma carta, como você pode ver, muito passiva, né? Assim, não vejo uma atitude ativa dessa pessoa para reconciliar com você. Não vejo realmente algo nesse sentido acontecendo rapidamente. É claro que esse 4 de espadas, ele me fala, apesar de tudo, de que, assim, pelo menos eu não senti aqui de algo que possa ser essa separação entre vocês, tá? Que seja algo necessariamente
tão profundo e que vai se sustentar. Assim, eu não vejo um rompimento tão forte. Esse é o que eu quero dizer pra você, tá? Ou então, se o rompimento de você é muito estabelecido, ele já tem muito tempo. Das duas, uma, tá? Porque o 4 de espadas pode me falar de uma espera muito longa, de você estar muito tempo esperando que isso aconteça e que vocês se reconciliem. Mas, por outro lado, se for uma coisa recente, eu sinto que é mais... Não é bem um rompimento, eu sinto mais que foi tipo, essa pessoa não tá me procurando, a gente talvez tenha se desentendido um pouquinho, e aí eu não sei se vai ter uma volta, se vai ficar assim. Aí aqui, tá entendendo? Eu não vejo muito um rompimento exato, tá? Mas assim, seja um caso, seja outro, né? Seja você esperando há muito tempo, seja só uma pessoa com quem você se envolveu e aí você talvez se desentendeu e as coisas estão meio paradas agora. Aqui eu vejo que não, pelo menos no momento, tá? Eu não vejo um retorno, tá bom, dessa pessoa, uma reconciliação. Assim, as tiragens, geralmente, quando eu faço assim, sem um período, é coisa de uns 3 meses, mais ou menos, tá? Não vou dar certeza pra você, 3 meses, mas é mais ou menos por aí que eu tendo a considerar quando eu não ponho data. Até porque, assim, em 3 meses, várias coisas podem acontecer. Eu acho que é um período que é válido, sabe? Ele não é um período tão longo, não é um período tão curto. Então, assim, dentro desse período aqui, não vejo uma reconciliação, tá? Assim, por quê? Por conta dessa falta de atividade, falta de movimentação, vai provavelmente permanecer uma situação bem parada. E se tiver uma troca, a troca vai ser muito só de uma conversa, não vejo contato, sabe, entre vocês. Então, assim, vai ser algo bem morninho, sabe? Também é possível que nem haja contato aqui. Você que pense muito sobre a possibilidade, a pessoa pense muito, mas realmente não se efetive um contato, tá? E por quê? 5 de ouros aqui é uma carta bem de desalento. E ela, com o 4 de espadas, me fala de uma situação que, assim, não tem base, pelo menos para acontecer nesse momento. Ela tá nessa situação, assim, de... Você provavelmente está nessa situação de aguardar algo dessa pessoa e não ver esse retorno dela, né? Não ver algo realmente vindo na sua direção da parte dela, ainda que você deseje, ainda que você espere, ainda que você se disponha a receber algo, né? Você se sente desamparada. Justamente por isso, você tá esperando, mas não está vindo, sabe? E fica tudo muito no campo das ideias, no campo dos pensamentos sobre, né? Mas materialmente as coisas não se realizam, tá? Aqui é muito uma energia forte nesse sentido. Então, e são 2 cartas muito paradas. E essa também, que mesmo no positivo, é Rainha de Copas, tá? É uma carta que representa, ao meu ver, você, seja você homem ou mulher, mas essa carta me representa a sua disposição emocional nessa situação. O quanto você está emocionalmente querendo essa reconciliação, o quanto você se dispõe emocionalmente, o quanto você quer que isso aconteça, o quanto você, sabe, você deseja isso no campo das suas emoções. Você tem bastante sentimento por essa pessoa. E eu não vou dizer que essa pessoa não possa ter por você, tá? Eu só acho que essa pessoa, ela tá num momento muito de se resguardar, de pensar nas coisas de uma forma mais, até um pouco fria, tá? Pode ser que ela esteja precisando desse momento para ela, inclusive, até porque a Rainha de Copas aqui pode me reforçar de que essa pessoa vê em você esses sentimentos, ela sabe, ela tem consciência, né? Que é uma carta bem focada em consciência também, em a gente... aqui o corpo não está ativo, mas a mente está.
Então, assim, é uma carta que essas duas juntas me fala da consciência que ela tem, de que você é uma pessoa realmente que está disposta, que é uma pessoa valiosa emocionalmente, é uma pessoa que se dispõe, é uma pessoa carinhosa, ou então que demonstra consideração afetiva por essa pessoa, tá? Então, assim, isso tudo aqui é um cenário que, como eu falei, não me mostra algo tão drástico, mas me mostra você emocionalmente abalada, triste com essa situação. Então, assim, o que eu aconselho aqui é que, inclusive, porque eu vou tirar duas cartas, né, para poder aconselhar melhor, mas aqui já me diz um pouco sobre você se questionar se vale a pena esse esforço de ficar esperando algo dessa pessoa, né? Porque, por mais que essa rainha de copas esteja no positivo, me dizendo que suas emoções estão ali, estão afloradas, você está pensando e você está alimentando-as com pensamentos nessa pessoa conectada, isso traz para você, não traz retorno, né? Não traz materialização, não traz concretude. Isso, né, não acaba não sendo muito bom, tá? A tendência é que não seja muito bom para você. Então, é bom que tome cuidado com essa questão aqui, tá? Então, eu vou tirar duas cartinhas pra gente ver o que é melhor você fazer nessa situação onde eu não estou vendo um retorno, tá? Olha, é bem clara essa mensagem aqui. Sei que não é fácil de ouvir. Mas 10 de espadas com 8 de paus é muito, muito forte a mensagem de você ter que encerrar, né, essas expectativas, essas esperas e seguir, tá? E assim, o 10 de espadas ele fala de um encerramento que não é fácil. E assim, quantas vezes na vida a gente tem que fazer coisas que não são fáceis, né? Muitas vezes. E faz parte, no campo emocional é a mesma coisa. Aqui tá chamando forte para você não ter expectativas sobre essa pessoa, tá? E eu digo assim, isso pelo menos nesse prazo de 3 meses, mas depois que passa esses 3 meses, a chance, se você seguir aqui a recomendação, é que você continue ficando tranquila sobre isso e que você continue conseguindo seguir sua vida. Por isso que o tarô chama para você finalizar, porque você conseguindo nesses 3 meses entender que, poxa, essa pessoa provavelmente não vai voltar, não vai se reconciliar comigo nesse período, então eu preciso seguir em frente. Nessa de você ir se recuperando nesses 3 meses, quando terminar os 3 meses, a tendência é que você também esteja tranquila, e se voltar, tudo bem, ótimo, se não voltar, tudo bem, eu tenho minha vida, eu segui. Eu fui em busca do que eu quero, eu segui, eu deixei passar, eu deixei isso fluir. Entende? Porque aqui é um chamado muito forte para encerrar e deixar fluir. Aqui encerra e aqui dá andamento. Então, assim, é bem forte essa mensagem aqui. Eu sei que ela é difícil de ser ouvida, eu sei que é complicado de executá-la. Se você sentir a necessidade, se recolha, né? O 4 de espadas fala disso também, você recolher, você cuidar das suas emoções, você ficar focada em você, em cuidar, sabe, assim, e aqui é muito, vai em frente, siga a sua vida, não aguarde mais essa pessoa, né? Não fique mais nessa posição de quem aguarda alguém, algo, sabe? Não fique. Isso não vai te fazer bem, tá? É preciso realmente colocar o ponto e fazer, ir em uma outra direção. Isso quer dizer que é um nunca mais? Não. Quer dizer que neste momento, para suas emoções, para você se recuperar, para você seguir, você vai precisar encerrar essas expectativas e essa necessidade de reconciliação com essa pessoa. E aí, você estando melhor no futuro,
é uma outra questão do que vai acontecer com essa pessoa e você. Mas neste momento é preciso essa atenção e essa decisão, tá bom? É isso, Pedrinha Azul. Sei que é uma mensagem difícil. Espero que você fique bem. E se você puder, se ressoou com você essa mensagem, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo e dê like, tá bom? Isso me ajuda bastante. Fique bem e boa sorte. Vamos para a pedrinha amarela agora. Vamos ver se haverá reconciliação entre você e essa pessoa que você está mentalizando. Pedrinha amarela. Lembrando que isso não é uma sentença para a vida toda. São as energias do momento. O tarô vai te mostrar, vai te guiar para o que é bom para você agora. Que a vida acontece hoje. A vida acontece nesse momento. A vida não acontece daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. O que é bom para você agora, para o seu espírito, para você, né, fazer. Então, a gente vai ver aqui o que a pessoa vai fazer, se vai ter conciliação, né? E depois a gente vai ver qual a atitude que você deve tomar. Vamos lá. Olha, reconciliação, né? Vamos ver. Olha, a mensagem aqui sendo bem sincera, o período mais ou menos que eu vejo essas questões onde eu não estabeleci, né, um período exatamente antes, geralmente eu considero 3 meses, tá? Dentro de 3 meses o que vai acontecer. E aqui, pra mim, é interessante porque a sensação é que nesse período de 3 meses, essa pessoa vai estar focada nela, assim, nas questões dela, sabe? Eu, assim, não vou dizer que ela não valorize você, ou que ela não reconheça, ela não tem um certo apego a você, que o 4 de ouros aqui me fala, dela tendo apego, ela reconhecendo, mas uma outra mensagem meio difícil, mas assim, esse 3 de copas aqui me passou a sensação dela querendo viver e explorar, sabe? Dela pensando mais em espairecer, em explorar outras questões. Provavelmente tem a ver com ela tentando se entender com ela mesma, sabe? E aqui você pode ver, né? Nenhuma das cartas me mostra um movimento em direção a uma reconciliação, né? Existe apego, existe, sabe, vontade de te ver, até de passar momentos, talvez. Existe reconhecimento do que vocês foram um pro outro, provavelmente aqui, tá? Por essas cartas. Ela tem consideração para essa pessoa, só que ela tá numa fase muito, parece, de pensar nela. Sendo bem franca com você, ela tá nessa fase. E assim, não dá pra gente recriminar, né, a pessoa. Eu sei que talvez você fique chateada, fique triste, mas ela parece estar tomando uma decisão que ela acha que é boa pra si mesma, pelo menos nesse período, né? Então, assim, eu não vejo ela se preocupando muito em união,
sabe? Em voltar, em estar, né, estabelecendo algo de novo. Eu vejo mais ela focando e pensando mais no que ela deseja neste momento, e o que parece que ela está mais inclinada é em explorar, em viver. E aqui isso que fala é o 3 de copas, tá? E assim, não digo que essa pessoa não considere a possibilidade de ter uma reconciliação com você. Porque o 4 de ouros, como eu falei, tem essa questão do apego e da valorização do que se foi, do que permaneceu com ela, né? Do que vocês viveram, então as memórias, a troca. Tem isso com ela aqui, né? Guardado. Mas ela tá num momento diferente. Não está muito focada em comprometimento, em se doar a alguém. Ela tá querendo se doar mais a ela, tá? E, então, assim, eu vejo aqui que, assim, depois desses 3 meses, talvez possa, quem sabe, ter algum tipo de retorno. Não acho que aqui nesse caso não tem essa possibilidade, por conta dessas cartas de ouros que me dizem, assim, realmente de uma valorização da situação, até de você, da pessoa que você foi, da troca que vocês tiveram, do que ela guarda com ela, que remete a você. Mas nesse período, provavelmente ela vai viver, quer leveza, ela não quer se preocupar com essas questões, tá? De ter que se preocupar com outra pessoa. E isso eu não vejo da parte dela necessariamente egoísmo ou uma má intenção ou coisa assim. É mais que ela provavelmente pensa que ela precisa disso, tá? Então, o 9 de ouros é a gente cuidando da gente, né? A gente nutrindo o que a gente acha que a gente precisa, a gente, pelo menos nesse contexto aqui, né? Ela cuidando, ela lapidando o que ela precisa, o que ela... Então, assim, não tá fazendo por mal, sabe? Não tá querendo te machucar, não tá querendo medir força, ver quem que tá... Não vejo isso aqui. Eu vejo mais ela preocupada em ficar bem. Tá? E talvez ela precise desse afastamento nesse momento para ficar bem, tá bom? E aí, vamos lá ver qual que é de você, o que é preciso fazer, né, nessa situação. Olha, aqui eu vejo que você precisa soltar essa tensão que existe, sabe? Nessa questão amorosa entre vocês, nessa questão emocional. Me parece que aqui teve uma história, né? 9 de ouros também me fala disso, 2 de copas aqui, o 10 de paus. E se não foi uma história longa, foi uma história muito de peso para as pessoas, para os dois, inclusive. Então, assim, é importante que você trabalhe nas suas emoções aqui e tente soltar um pouco essa... Até talvez você tenha dentro de você, parece, uma certa certeza, alguma coisa assim, de que essa é a pessoa ideal pra você, sabe? 10 de paus com 2 de copas me fala sobre isso. Você talvez coloque uma pressão nesse envolvimento de que tem que ser, sabe? Essa pessoa, ela é a conexão que eu preciso, ela é o que eu desejo mais que tudo. Que me fala forte disso. E aí a mensagem que o tarô me traz aqui é de você tirar essa pressão de cima dessa situação. Porque essa pressão aqui não tá fazendo bem
provavelmente para nenhum dos dois. E o 4 de ouros aqui, essa pode ser o apego que você pode ter por essa pessoa, tá? Esse 4 de ouros aqui pode ser o quanto... E isso, assim, ele tá no positivo. Então, me fala que realmente é um apego porque vocês tiveram uma troca importante, né? Algo que é valioso, né? E que você quer guardar. Mas precisa de leveza, tá? 3 de copas aqui. Use esse período que vocês estão separados para você não ficar tanto em função dessa questão amorosa, dessa questão de vocês. Porque aqui, sendo franca, né, eu realmente acho que depois de um período pode ser que aconteça algo. Só que dentro desse período de 3 meses, eu acredito que vocês provavelmente devem ficar separados. Então, esse é um período para você cuidar das suas emoções, para você até ter em mente que, por mais que pode ter sido valioso o que vocês têm, ou o que vocês tiveram, isso aqui assim, por mais que isso seja realmente muito, muito bom, ou tenha sido muito bom, vocês são 2 entidades separadas, vocês são 2 pessoas. E é preciso manter uma certa individualidade, sabe? Talvez aqui as coisas estejam meio misturadas, inclusive. É preciso que você consiga ver a sua identidade e essa pessoa consiga também ver a identidade dela. Separar. Porque isso aqui, às vezes, pode ser aquela... Sabe, talvez você seja uma pessoa que fica muito em cima, que sabe, se dispõe demais, e aí isso deixa a pessoa tensa, cria uma tensão que talvez atrapalhe vocês, tá? E aqui eu não tô falando que você não pode amar, né? Você pode amar, fique tranquila, né? O ponto é mais sobre você conseguir estar mais leve. E talvez essa separação seja em função disso. Para que você fique mais leve, você veja que existe mais coisas, que você existe independente dessa pessoa. A sua identidade, quem você é, as coisas que você gosta, o que você pensa do mundo. Você existe por você mesmo. Você não precisa agarrar isso com todas as forças como se fosse você, um pedaço seu necessariamente. Você pode considerar assim, mas saiba que independente desta pessoa, você vive. Você tem o seu, o que é você. Você brilha independente, você pode ser feliz independentemente. E com isso não quero dizer também que vocês não possam voltar. Eu estou falando que é importante que você internalize essa mensagem de que você é uma entidade independente dessa pessoa, porque essa pressão, essa vontade de conexão excessiva, esse apego excessivo, pode estar justamente sendo ele que está atrapalhando aí que as coisas fluam, tá bom? Essa foi a mensagem da pedrinha transparente, tá? Sei que é uma mensagem um pouquinho difícil, mas você consegue, tenho certeza, seguir nesse período. E depois, Deus que sabe. Mas peço que você, se possível, dê um like, curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? Boa sorte, pedrinha transparente. Vamos lá para a pedrinha verdinha. Então, pessoal da pedrinha verde, vamos lá ver o que o tarô tem a dizer se essa pessoa vai ter uma reconciliação com você, né? Se vocês terão esse... Opa, página de copas virando ali. Vai ter reconciliação, ou se a situação é meio delicada, como que vai ficar? Lembrando que esse tarô não é sentença, pelo menos eu não acredito nisso. Então, é uma leitura das energias de agora, deste momento, e das tendências que vão acontecer. Mas o futuro, para sempre, não dá para dizer. Então,
Vamos lá. Pedrinha verde. Bom, pedrinha verde, vamos lá. Olha, lembrando assim, essas tiragens que eu não ponho um período, eu tendo a pensar de forma padrão de que estou lendo mais ou menos dentro de 3 meses, tá? Então, assim, considere que depois desse período, aí teria que ser uma outra tiragem, né? Tem que ser analisado. Mas nesse período de 3 meses, aqui, a sensação é que pode haver uma possibilidade, tá? De retorno. Mas, assim... eu não acho que seria dentro de 3 meses, tá? Sendo muito franca com você. Porque a temperança é uma carta de tempo. Que, assim, tempo não, né? É uma carta de equilíbrio das coisas, das questões, mas que fala de um período longo. Não é algo rápido. Né? E aqui ainda vejo o potencial de ação, porque é uma carta que fala de uma finalização, às vezes, aqui de uma dor, de um momento, né? Aqui no positivo das de espadas pode falar de uma dor que se encerra, de você vencendo uma batalha dolorosa, né? Tipo assim, nossa, que esse período sem essa pessoa foi muito ruim, e é isso conseguindo ter uma finalização e você podendo ter um período mais tranquilo. Mas aqui, isso pra mim demora a acontecer. Não acho que vai ser por agora, dentro desses 3 meses, né? E o 5 de ouros aqui me reforça assim essa sensação sua se prolongando, né? De se sentir você se sentindo desamparada, sentindo que não tem o suporte que você gostaria, querendo e não recebendo a atenção dessa pessoa. Então, assim, o que eu vejo mais aqui é realmente a tendência de as coisas ficarem parecidas com como estão agora. Você não vendo grandes movimentações, as coisas ficando mornas, assim, não havendo realmente uma resolução clara, porque a temperança, justamente por ela ser algo equilibrado, nada se sobressai, né? Ela é um equilíbrio. Então, a tendência é que você veja a situação provavelmente continuando assim, tá? Porém, a temperança também fala de questões que se adequam, né? De questões que se resolvem, justamente por ela também ser a carta do equilíbrio. Então, aqui, eu acredito que existe a possibilidade dessa pessoa dessa pessoa eventualmente equilibrar esse jogo, né? De tipo, algo que tá doendo, algo que é muito... Isso cessa. Então, daquele lado, aquilo que tá muito excessivo, aí aquilo equilibra e fica mais calmo. Então, assim, eu acho que tem potencial aqui, tá? Mas não será rápido. Acho que demorará. E existe uma tendência aqui, que eu preciso falar, de você acabar apaziguando essas dores,
tá? Com o tempo. Isso é possível também. Então, assim, porque como demora, né? Você vê, o tarô é sábio, né? Como essa carta é uma carta demorada, acaba que ela também representa muitas vezes as coisas se ajustando sozinhas, assim. Então você pode ser que acabe encerrando essa dor dentro de você e ficando bem, encontrando paz com essa situação, tá? É possível que isso aconteça. Aqui ficou até um pouquinho assim, pode ser que parte das pessoas se conectem com essa mensagem, né, de que ela que vai acabar conseguindo encontrar um equilíbrio, e outra vai se ressoar mais com a mensagem de que as coisas irão se equilibrar com uma reconciliação, né? Mas aqui, assim, a mensagem para mim ficou dividida entre essas duas possibilidades, tá? E aqui talvez tenha até uma tendência maior de você, da maioria das pessoas, ficar bem sozinha. Por conta da temperança, assim, não tem muitas cartas de representação de uma relação, tá? Então, pode ser que isso seja para a maior parte das pessoas, mas eu vejo ainda assim alguma possibilidade aqui para algumas pessoas, tá bem? Bom, agora eu vou pegar aqui as duas cartinhas para saber o que você deve fazer. Olha, aqui é realmente para você, neste momento, peça ajuda de alguém, de alguma pessoa, para você se afastar um pouco da ideia dessa pessoa, de estar esperando. Tente realmente, assim, buscar uma ajuda de alguém para você passar por este momento. Aqui é importante. Porque principalmente mentalmente você precisa concluir algumas coisas. O 10 de paus fala de algum tipo de encerramento, mas um encerramento benéfico, sabe? Então, assim, aqui é uma mensagem muito forte de que, com ou sem essa pessoa, a tendência é que as coisas se encerrem e você fique bem. Você se sinta bem, né? E aí eu posso falar tanto de encerrar porque teve reconciliação, quando encerrar porque você conclui que, olha, eu mesma acho que cheguei à conclusão que é melhor assim. Pode ser. Mas há uma tendência de você ficar bem, ainda que não seja fácil, porque o 10 de espadas, mesmo no positivo, é uma carta difícil, nesse sentido de emocional, né? E mesmo não só no sentido emocional, mas é uma carta de uma batalha. Batalhas são batalhas, né? Não são uma brincadeira, mas são difíceis. Então, é uma carta que exige um certo cuidado de você com você mesma, principalmente sobre os seus pensamentos. A batalha vai acontecer na sua cabeça, de você conseguir desligar isso e, assim, aceitar a transição dessa situação. Porque aqui, o 4 de paus me reforça que existe potencial mais à frente. Pode ser que essa pessoa realmente, em algum ponto, se reconcilie com você. Mas já digo, não dentro de 3 meses. Acho bem difícil. Se acontecer, vai ser depois. E provavelmente depois que você passar por essa fase aqui de você, pelo menos ficar bem com isso. De você pelo menos se equilibrar. Se equilibrando, aí tem a chance das coisas se encerrarem de uma forma positiva depois. Entre vocês, inclusive. Mas nesse momento precisa encerrar e transicionar. Porque nesse ponto agora você tá nesse 5 de ouros aqui, sentindo desamparada, sem ninguém, sem ajuda. Você precisa pedir uma ajuda que aqui vai ser necessário para que você melhore, né? Fique mais em paz nessa situação, tá bom? Então, é essa mensagem, tá bom? Para você da Pedrinha Verde. Sei também que é uma mensagem complicada, difícil, mas
É isso, a vida é um pouquinho difícil, mas você consegue, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, peço por gentileza que você curta, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Muito obrigada pela sua presença e até mais. Tchau!